Gente, eu tenho o prazer e a honra de chamar o pastor Jonas. Vem cá, pastor Jonas. Vamos aplaudir o Senhor. Pastora Daniela, esposa do pastor Jonas, essa mulher de Deus. Fizemos uma conexão do céu. A Advec é uma igreja abençoada. Amo a Advec, sou apaixonado com o pastor Silas. Tem gente que não gosta dele, não. Mas eu gosto muito do pastor Silas. Amém? Tem muitos inimigos, pastor Silas. Mas eu gosto muito dele. E o pastor Jonas é um amigo. É o meu parceiro de tênis, né? De vez em quando ele aparece lá. Tivemos na Advec ontem, foi uma benção. E nós temos a honra de receber esse grande homem de Deus para falar o nosso coração. Amém? Para ser instrumento de Deus. Obrigado, pastor Jonas. Senhor, queremos entregar o teu filho diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por esta conexão. Obrigado por esta amizade. Aqui está verdadeiramente um grande homem de Deus. Obrigado pela sua esposa. Obrigado, Senhor, por aquela igreja abençoada. Que igreja abençoada, que povo educado. Eu me sinto tão bem quando eu vou naquela igreja. Senhor, muito obrigado por essa aliança que o Senhor nos conectou. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, usa o teu filho como um grande instrumento nesta noite para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Só quem está feliz, de um amém aí bem forte. Graças a Deus. É uma honra, é um privilégio poder voltar a essa casa tão abençoada. Muito obrigado, meu amigo Bispo Dário. Deus abençoe, Bispo Elane. Deus abençoe aos pastores, obreiros dessa casa. Que o Senhor continue abençoando e honrando vocês, ok? Eu vou ler aqui um texto sagrado. Está em Lucas, capítulo 5. Procure, por favor. Lucas, capítulo 5. Obrigado. Texto muito conhecido. Lucas 5. Consegue trocar o microfone? Consigo pegar o seu microfone? Se vai pedir demais. Minha voz não está muito boa. O seu tá bom. Fiz um pedido para trocar, para receber a unção aqui, né? Bispo Dário. Vou aproveitar a mesma unção. Glória a Deus. Lucas 5. Lembrando você, né, da outra vez que eu vim aqui, muita gente não conseguiu adquirir, né? Eu tive pouca fé e trouxe poucos livros. Deus me deu alguns livros e o primeiro é o Vencendo a Rejeição. Alguém já foi rejeitado aqui alguma vez na vida? Levanta a mão aí para eu ver. Pouca gente, né? Ok, tá. Alguém já olhou para você e falou assim, não vou com a cara dele. Sim ou não? Né? Ah, então já, né? A gente tem uma mania, quando era do mundo, falava assim, o santo não bateu, né? Aí vem para a igreja e fala, o espírito não testificou, né? Enfim, mas é a mesma coisa, para dizer que não gostou da cara do irmão. Esse livro aqui, eu falo sobre Davi. Eu brinco dizendo que é meu best-seller, né? Eu estou terminando, o que eu trouxe aí é o que tem desse livro, né? Eu estou terminando a 4ª tiragem desse livro, né? Então, vou ter que mandar fazer a 5ª tiragem dele. A primeira de 2.000, depois 1.000, e enfim. Está terminando agora mais uma tiragem. Tem abençoado muita gente. Alguém olha e diz, vencendo a rejeição é autoajuda. Eu digo, não, é ajuda do alto, ok? Autoajuda é um psicólogo, um terapeuta que vai escrever. Eu sou da área de exatas, então não posso escrever autoajuda. Isso aqui é Bíblia pura. Eu falo como Davi superou a rejeição e se tornou celebrado. Meu pastor Silas Malafaia, que fez o prefácio desse livro, ok? Conhece alguém que está em depressão, vivendo uma crise de identidade? Dá de presente para essa pessoa, vai abençoá-la, tá? Esse aqui é o Deus pelejará por ti. Se no primeiro eu falo sobre o rei Davi, no segundo eu falo sobre o rei Josafá, ok? É interessante que Davi é o tipo de rei valente. Ele é aquele que a luta se apresenta, ele guerreia, ele enfrenta. Já Josafá é ao contrário. A gente costuma dizer assim, olha, nunca valorize o tamanho do gigante ou do problema, valorize o tamanho do seu Deus. Quem já ouviu isso aí? É ou não é? E é uma verdade. Só que Josafá faz tudo ao contrário. Josafá, quando a luta chega, ele diz, em nós não há força, não sabemos o que fazer contra esse grande inimigo. A questão é, eu posso dizer que o inimigo é grande ou não? Josafá diz que o inimigo é grande. E eu vou te confessar,
Não é todo dia que eu acordo valente igual Davi. Quem confessa aí, vai? Que tem dia que acorda mais para Josafá do que para Davi. Dá uma olhada ao redor e vê se está com cara de Josafá ou de Davi. Não é? Ué. Tem dia que eu acordo mais para Josafá. Eu estou dizendo, a luta é grande, o problema é grande. Esse livro eu escrevi em meio à crise de ansiedade, no ápice da pandemia. E Deus me mostrou como vencer o medo através da adoração. Vai te abençoar. Eu estava pregando, Bispo Dário, na Alemanha, numa igreja de portugueses, em Dortmund. E aí o pastor português olhou, amigo, apóstolo Fernando, olhou, falou assim, gostei da tua ideia. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, você botou tua foto no livro. Só porque é um careca com a barbinha, ele achou que era eu. Até hoje ele está lá achando que sou eu, né? Mas deixa ele pensar, ok? Esse é o Deus pelejará por ti. E o último, esse aqui é o tempo de mesa. Muita gente está achando que vai para o céu pelas suas realizações. E a Bíblia vai ensinar que é pelo relacionamento, ok? Em teu nome nós profetizamos, nós curamos. Eles vão apresentar relatório. Aí a resposta vai ser, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Enquanto o céu está falando de relacionamento, a terra está falando de realização. Então esse livro aqui, eu falo sobre algumas mesas da Bíblia, ok? Eu vou falar sobre Lucas 22, que é onde Jesus vai anunciar o traidor. O que pega comigo do prato é o que vai me trair. O que é que Jesus está querendo dizer? João vai falar que reclinava a cabeça no peito dele. Você sabia que a mesa daquele tempo não era mesa nossa? Era um móvel baixinho, chamado triclínio. Eu não sei se você gosta de comer comida japonesa, mas quando você vai a alguns lugares, é um móvel bem baixinho que você senta, coloca a perna para um lado, fica reclinado para poder comer. Era esse tipo de mesa. Quando João fala que reclinava a cabeça no peito, está dando a ideia de autoridade, hierarquia e também o lado que João estava. Quando Jesus fala, o que pega comigo do prato é o que vai me trair, está dizendo que Judas também estava perto e tinha hierarquia. Gente, você vai aprender muita coisa boa aqui. Eu falo da mesa que honrou Mefibosete. Tem gente que diz, Mefibosete era deficiente na mesa, ninguém vê o problema dele. Claro que não. Se a mesa é baixinha, todo mundo vê o problema. Só que a questão é que a mesa não é lugar de esconder, a mesa revela. Só que mesmo revelando, você é aceito na mesa, né? Então, esse é o segredo da mesa. Eu falo só sobre relacionamento com Deus. Lá na saída, se você quiser, você vai poder adquirir esses livros. Um é 20, se você quiser levar os 3, saia 50 os 3. Um saia 10, ok? Quem achou aí? Lucas 5, dá um glória a Deus aí. Isso. Lucas 5. Eu vou ler aqui do 1 ao 11. Diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eu termino no 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Deixaram tudo e os seguiram. Quem pode dar um glória a Deus? Gente, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Você já deve ter ouvido a música da pastora Midian, quem mandou largar a rede, né? Quem mandou você parar, volte para o mar alto, né? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar, sim ou não? Né? A gente imagina o quê?
que esse texto é um texto de alguém que começa fracassado, de alguém que começa numa madrugada inteira sem conseguir pescar nada, sem conseguir ter resultados. E aí Jesus chega na praia, dá uma direção, eles obedecem essa direção. E depois que obedecem a direção, o que acontece, gente? Aqueles que não tinham peixe agora passam a ter... Gente, tem alguém aqui? Aqueles que não tinham peixe agora passam a ter peixe, ok. Só que eu fiquei me perguntando, porque a maioria de nós, e eu me incluo nisso, a gente dá uma ênfase do primeiro verso ao verso 8. A gente vai trabalhar o quê? A madrugada inteira de problema, só que quando Jesus chega, dá peixe para eles. Eles não tinham, e agora porque Jesus chegou, eles passam a ter. Só que Jesus me chamou a atenção, Bispo Dário. Por quê? Porque esse contexto não termina no verso 8. Esse contexto termina no verso 11. E no verso 11 vai dizer que eles pegam os peixes que pescaram, largam tudo para poder seguir a Jesus. Ué, então eles começam a história sem peixe e terminam a história com ou sem? Sem. Se eles começam sem e terminam sem, por que do peixe? Tem alguém aqui, gente? Eu quero te dizer que essa história não é sobre peixe. Essa história não é sobre barco. Essa história não é sobre pesca. E agora, pastor? Pastor, eu ouvi isso a vida inteira. Deus está se utilizando do peixe para ensinar algo maior. E peixe representa recurso. O interesse de Deus não é te dar dinheiro. O interesse de Deus é que você realize o propósito que Ele colocou na tua vida através dos recursos que Ele vai te dar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa introdução. Você crê nessa palavra? Eu vim aqui declarar nessa noite abençoada, extraordinária, que Deus vai colocar peixe na tua mão, mas o objetivo final não é o peixe, é algo maior que Ele vai revelar na tua vida. Quem pega essa palavra, fecha a mão e dá o maior brado de glória que você já deu nessa noite. Oh, glória. Diga para 3 aí e fala, não é sobre peixe. Fala aí, vai. Não é sobre peixe. Ok? É sobre o que, pastor? Vamos trabalhar então aqui, bem rapidinho. Vamos dar uma analisada. O primeiro detalhe aqui é que não é uma crise do CPF, é uma crise do CNPJ. É. A gente fala, outro erro. A gente diz assim, Pedro estava vivendo um tempo difícil, Jesus chegou. Não é sobre Pedro. Tinha sócio envolvido. Tiago e João estavam lá também, era uma sociedade, era uma empresa. Então isso aqui não é sobre Pedro, essa história é sobre uma empresa que está passando um tempo difícil. É uma empresa que não está dando resultado. E alguém já passou por isso aqui ou não? Alguém já trabalhou numa empresa que a empresa não estava boa? Ou você já teve uma empresa que teve que fechar a porta ou vender? É complicado, sim ou não? Né? Eu, por desobediência, já fali 2 empresas, Bispo Dário. Né? Deus falou, viva da minha obra. E eu falei, Senhor, está complicado, está difícil, está apertado. Eu vou voltar para trabalhar. Voltei, fali a empresa, igual o Jonas da Bíblia, né? Aí eu falei, entendi, Senhor, entendi, vou depender de Ti. Mas isso é uma outra história, uma outra mensagem. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque esses 3 caras estão vivendo um tempo difícil. E Jesus agora chega pela manhã e encontra eles numa fase complicada. Já reparou? Que na maioria das vezes Jesus chega nas fases mais difíceis da tua vida, cheio de planos para realizar na tua vida. O nosso problema é que às vezes a gente está tão decepcionado que a gente fecha o coração. A gente está tão decepcionado que a gente não consegue viver o que Deus planejou para a nossa vida. Porque a noite anterior ainda está falando alto no nosso ouvido. E a gente não consegue perceber que o choro durou uma noite. Mas o amanhecer, Jesus está se apresentando e dizendo, vou mudar o cenário. A gente às vezes está bloqueado com o passado. Só que um outro detalhe desse texto é que ele vai falar de um lugar. Ele vai falar de um lugar chamado Lago de Genezaré. Pastor, me explica sobre o Lago de Genezaré, não é tão famoso. De repente você já ouviu falar do Mar de Tiberíades. Mas também não é tão famoso. Agora, do Mar da Galileia você já ouviu falar, sim ou não? Quem aqui admite que o Mar da Galileia é mais famoso do que esses outros 2? Levanta a mão assim, ó. E se eu te disser que os 3 são o mesmo lugar? É o mesmo ajuntamento de águas. Ok? Por que aqui
Eles escolhem Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, para poder dar nome a esse local. Porque o que vai variar aqui é a posição do observador. O ajuntamento de águas é o mesmo. Mas quem está em Tiberíades vai chamar de Mar de Tiberíades. Quem está em Genezaré vai chamar de Lago de... Agora essa é difícil. E quem está na Galileia vai chamar de quê? Isso aí, Mar da Galileia. Dependendo da posição do observador, ele dá um nome diferente para aquele mesmo local. Isso aqui me ensina que dependendo dos locais que eu frequento, dependendo das pessoas que eu me relaciono, isso vai influenciar na minha visão. Eu gosto de falar, eu sou meio carente, eu gosto de falar, tá, gente? Fala para alguém que está perto, pergunta assim, quem são teus amigos? Fala aí, vai. Se você só andar com incrédulo, você vai se tornar um igual. Se você só andar com gente que fala mal dos outros, você vai se pegar falando. Se você só andar com gente que debocha de tudo e de todos, você vai se pegar debochando. Porque dependendo da posição do observador, isso influencia na minha visão. Mas eu vim aqui profetizar para alguém. Que Deus vai te tirar do lugar errado, Deus vai te tirar de lugar que está te levando ao erro e vai te colocar num lugar onde as pessoas ao teu redor serão intercessoras, gente de Deus, gente de fé, gente que pega na tua mão e fala, vamos no monte orar, vamos buscar Deus, vamos, oh meu Deus do céu, alguém está entendendo essa palavra? Você pode adorar ao Senhor aí, vai? Oh glória! Ué. Que lugares você frequenta? É para perguntar isso, né? Que lugares você frequenta? Eu fiquei pensando, por quê? Não sei se você reparou. Tem gente que chama de mar, Mar da Galileia. Tem gente que chama de lago. É lago ou é mar, gente? Você sabe que são diferentes, sim ou não? Eu vou dar só uma diferença, tamanho. Só uma, não vou falar de maré, de onda, não vou falar de mais nada disso. Profundidade, tamanho. Sabe o que é isso? Tem alguém olhando e dizendo assim, o mar acabou, já era, não tem mais jeito. Tem alguém olhando para a mesma situação e dizendo, é só um lago. Vai passar. Deus vai entrar em cena. Eu já fui em hospital consolar pessoas e descobri que era eu que tinha que ser consolado. Alguém entendeu isso aqui ou não? Eu fui fazer uma visita a uma irmã. Cheguei lá para visitar essa irmã. Falei, irmã, como é que você está e tal? Pastor, eu sei que tem um propósito para eu estar aqui. Eu falei, caramba. O senhor vai orar por mim e vai orar por todo mundo aqui na enfermaria. Eu falei, Jesus, tá com tanta autoridade, está me dando ordem. Eu falei, sim, senhora. Sabe o que eu entendi? Que ela estava doente no corpo, mas a alma estava curada. Só que tem gente, às vezes, que está curado no corpo, mas a alma está enferma. Tem gente que, às vezes, está malhado, está no shape, mas por dentro está ruim. Eu vim pregar que Jesus cura por fora e por dentro. Alguém crê nisso? Levanta as duas mãos aí. Levanta as duas mãos, vai bem alto assim para pegar essa palavra. Para você que precisa de uma cura por dentro, receba a tua cura nessa noite. Para você que precisa de uma cura por fora, receba a tua cura nessa noite. Oh, Jesus amado. Foi cantado aqui dos nomes de Deus. Eu creio que o Rafá vai se apresentar, vai se manifestar aqui nessa noite para curar por dentro e por fora. Receba a cura que vem do alto na tua vida em nome de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Um outro detalhe. O texto diz... Lucas começa escrevendo certo dia. O que é certo dia? Certo dia é um dia comum. Alguém acordou hoje dizendo assim, é mais uma quarta-feira. Alguém acordou hoje dizendo, é mais um dia que eu vou trabalhar, é mais um dia que eu vou para minha empresa, é mais um dia que eu vou lá, vou ter que aguentar aquele patrão. Ai meu Deus, é mais um dia. É o que Lucas começa escrevendo. Eu fico pensando, imagina Deus do céu, Bispo Dário, olhando Lucas escrevendo. E Lucas começa escrevendo assim, certo dia. Aí Deus do céu está olhando, imaginação minha, põe na minha conta. Deus do céu olhando e dizendo, Lucas, tu começou o primeiro verso dizendo certo dia, mas quando tu terminar, Lucas 5 não vai ser conhecido como um dia comum. Alguém está entendendo isso aqui ou eu estou falando rápido? Você está entendendo isso? Lucas, que não conhece o futuro, porque o ser humano é assim. Lucas não conhece o futuro, ele está recebendo uma inspiração divina. Então ele começa escrevendo, certo dia. Aí Deus está do céu e está dizendo, começou comum, mas vai terminar com um milagre.
Ele calaçou. Isso aqui é profecia para a tua vida, irmão. O ano de 24 começou comum, mas vai terminar com milagre. Oh, glória a Deus. O mês começou comum, mas só para quem tem fé, vai terminar com milagre. Oh. A semana começou comum, mas se você tem fé para receber, eu vim profetizar, vai terminar com milagre. Meu Jesus amado. Pastor, aproxima. Aproximo. Oh, glória. Pega na mão de alguém e fala assim, ó, teu dia começou comum. Fala para ele aí, vai. Irmão, olha para ele, profetiza para ele, fala, teu dia começou comum. Fala, se prepare. Até meia-noite, Deus pode agir na tua vida. Dá um grito para ele, fala, começou comum. Fala, vai terminar com milagre. Se alguém crer, reage a essa palavra, pelo amor de Deus, vai. Oh, glória. Ninguém sabe quando as coisas vão começar a mudar, gente. Ninguém sabe quando o milagre vai começar a acontecer, gente. Eu lembro que eu estava na... Alguém já passou perrengue assim, ó? Acho que aqui não, Bispo Dário. Aqui não. Vou de novo, tá? Você tá vendo? Eu não estou falando coraçãozinho, não. Eu estou fazendo assim, ó. Alguém já passou perrengue? Irmão, ápice do perrengue, imagina. O maior da minha vida. Tudo por obedecer à voz de Deus. Deus falou, cuida da minha obra que eu vou cuidar de você. Isso é maravilhoso falar, né? Mas viver é terrível. É assustador. Eu trabalhava numa multinacional, na área de óleo e gás, na General Electric, lá em Ilha da Conceição, em Niterói. E aí, com o meu mais velho, já era nascido, não tinha o mais novo ainda, eu, minha esposa e meu filhinho. Deus falou, sai e vai cuidar da minha obra. E eu dirigi uma igreja, Bispo Dário. Eu assumi essa igreja, tinham 7 pessoas, quando eu assumi. Cheguei lá, tive que disciplinar 3. Fiquei com 4. Mas isso eu conto outro dia, tá? Eu fazia culto pro meu vice e ele fazia culto para mim. Eu tocava para ele, ele tocava para mim. Um dia eu ministrava o louvor e cantava para ele. Outro dia ele ministrava o louvor e cantava para mim. Assim a gente ia, né? Um dia eu convidei um amigo. Ele vai na igreja, eu vou pregar, Jesus vai salvar ele. Quando eu chego lá só tinha eu e ele. Ó. Não dava nem para dizer que era indireto, era direto, eu e ele. Preguei, ele aceitou Jesus, mas isso é outra história. Olha aqui, perrengue, prova. E essa prova aqui, isso aqui vai mostrar o tamanho da prova. Tamanho de orar por cartão de crédito. Alguém já fez isso? Eu fiz a oração de Sansão. Senhor, só mais essa vez, Senhor. Sansão, ele pediu, né? Faz crescer cabelo, me dá força. Só mais uma vez, né? Eu peguei o cartão Marisa, da minha sogra, Rosinha. Para ir no mercado, eu e Dani. Tá aqui, Dani, ó. Já passou perrengue comigo essa irmã. Ó, orando pelo cartão, eu falei, vamos no mercado longe da igreja. Porque se a gente tiver que devolver compra, ninguém vai saber que o pastor está na prova. Eu ficava contando miséria para os outros. Ai, estou mal e tal. Porque tem gente que fica contando miséria. Não, Deus mandou, ele vai cuidar de mim. Deus falou, ele vai cuidar. Ou eu vou morrer, chegar no céu e dizer, Senhor, eu morri porque o Senhor não cuidou. E aí, eu peguei o cartão e fui. Eu não entro no supermercado. Eu fico na porta. A Dani entra, eu fico na porta. O pessoal me confunde com segurança. Eu fico na porta porque eu odeio o mercado. Só que esse dia eu tinha que entrar porque eu tinha que orar pelo cartão, Bispo Dário. Eu estou na fila orando pelo cartão. Quando chega a minha vez, irmã Claudina, já dorme no Senhor. Minha líder do círculo de oração. Ela vem no meio do supermercado gritando, pastor! Eu falei, não. Eu ouvi a voz, mas não reconheci. Falei, amor, olha, quem é? Aí ela, Claudina. Eu falei, o que Claudina está fazendo aqui? Claudina vem e fala assim, pastor, eu estava em casa orando. Alguém crê nisso ou não? É um escândalo para você isso ou não? Eu estava em casa orando e Deus mandou vir aqui porque o Senhor ia estar aqui para pagar suas compras. A mulher que estava atrás, deu para ver que tinha demônio ali. Ela estava atrás, paga a minha também. Eu falei, amor. Ela chegou para pagar. Quando ela chegou para pagar, primeiro, eu fiquei com vergonha dela estar pagando. Segundo, eu olhei para o meu carrinho e falei, por que eu não peguei mais? Jesus amado. Ela pagou. Eu peguei aquilo, eu saí meio aéreo. Eu e Dani saímos meio aéreo. O tempo passou, eu lembrei de uma coisa. Eu sou nascido e criado na igreja.
E você deve lembrar de que no tempo, lá no passado, quem tem mais de 20 anos de igreja, lembra daqueles pregadores que vinham com a maleta, com sapato colorido, lembra? Itinerante, né? Botava a maleta assim e tal. E eles contavam uma história que uma mãe estava passando uma luta, e aí o profeta falou, vai no mercado que eu vou mandar alguém para pagar para você. Quem lembra dessa história lá do passado? Lembra disso? Eu era da igreja, mas sempre fui terrível. E eu ficava no culto, quando o pregador contava isso, o povo dava glória, eu ficava assim, conversa fiada. Quando isso aconteceu comigo, Bispo Dário, o Espírito Santo falou comigo, você esqueceu, mas eu não. Você era jovem, você era novo, mas eu lembro disso. Sabe o que Jesus me ensinou nesse dia? Que tem luta que a gente não precisaria passar. A gente só passa porque a gente não creu no que foi falado. E aí Deus fala, então eu vou te ensinar na prática. Cuidado com o teu ceticismo. Isso pode te colocar em lutas que você não precisaria passar. Cuidado, alguém está pregando, você está dizendo, será que é isso mesmo? Eu estou falando de mim, eu não estou falando de você não. Eu estou falando do Deus que me ensinou. Hoje, alguém libera a palavra, eu estou pegando. Hoje, alguém diz, Deus fez, mas é impossível uma baleia, um peixe engolir Jonas. Se falar que Jonas engoliu o peixe, eu estou crendo, porque eu não quero mais passar por coisa que eu não precise passar, só pelo meu ceticismo. Há poder no nome de Jesus. Hoje, Deus está tirando o ceticismo do coração de alguém e está mudando a tua história. Teu coração vai ser terra-fé. Você vai sair daqui vivendo coisas que você nunca viveu na vida. Você pode reagir a essa palavra, pelo amor de Deus? Certo dia, meu Jesus amado, certo dia, eu falei para você, Lucas escreve, certo dia, começou comum, mas terminou com milagre, você crê nisso? Amém? Beleza, só que antes de terminar com milagre, o dia começa 6 da tarde, você sabe que o dia do judeu, a viração é 6 da tarde, ok? O dia começa comum, vamos pescar, só que aquilo que começou comum agora fica difícil. Porque você sabe que a pesca é na madrugada. Então, ele começa comum, mais um dia que eu vou pescar. Só que chega lá na hora de pescar, não tem peixe. E agora? Então, agora nós temos um agravante aqui. Começou comum, se tornou difícil, mas terminou com milagre. Tem gente aqui que está dizendo, pastor, o senhor falou que começou comum, mas o meu está difícil. Jesus está dizendo para você, pode ter começado comum. Pode ter se tornado impossível. Mas a profecia para a tua vida é, vai terminar com milagre. Oh meu Jesus, eu sinto uma graça, eu sinto uma presença. Recebe o teu milagre aí, mulher de Deus. Recebe o teu milagre aí, homem de Deus. Começou comum, se tornou difícil, mas vai terminar com milagre. Eu vou repetir isso aqui. Começou comum, se tornou difícil. Alguém está dizendo, estou no fundo do poço. Tá não, agora vai começar a virada. E Deus está dizendo, vai terminar com milagre. Oh glória! Oh glória! A questão é, no mesmo ambiente, tem gente animada e tem gente frustrada. Pergunta para quem está perto, você está animado ou frustrado? Não tem problema você chegar aqui frustrado. Não tem problema, coisas difíceis acontecem, né? Quer ver? O texto diz que Jesus chega com uma multidão. E é legal, porque essa multidão de Lucas 5 é a multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra. Ó. Eles não apertam pelo milagre, eles apertam pela palavra. Então tem uma multidão entusiasmada. Só que tem 3 caras, pelo menos, que estão decepcionados na mesma praia. Essa praia representa a nossa vida. Num quarto de hospital tem uma família feliz porque um bebê nasceu. No quarto do lado tem uma família chorando porque alguém morreu. Essa praia representa a nossa vida. Na praia tem Pedro, Tiago e João decepcionados. Mas tem uma multidão animada. A questão é, qual é a diferença de quem está animado e de quem está decepcionado? O foco. Quem está olhando para a terra, quem está olhando para a rede, quem está olhando para peixe está decepcionado. Quem está olhando para Jesus está animado. Onde está o teu foco? Se você ficar olhando só para resultados da terra, você vai ficar decepcionado. Pedro, Tiago e João estão lá decepcionados lavando rede. Mas tem uma multidão animada do outro lado. Hoje Deus está te convidando a tirar os teus olhos da terra. Oh Jesus, eu vou repetir isso aqui, tá? Hoje Deus está convidando alguém
para tirar os olhos da terra. Parar de reclamar. Parar de viver baseado no que acontece, na circunstância. E ele está dizendo, olha para mim. Porque se você olhar para mim, eu cuido de tudo. Se você olhar para mim, oh meu Jesus amado, se você olhar para mim, você vai viver entusiasmado. Se você olhar para mim, você não vai viver desanimado. Oh glória! Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo, eu aceito um crente com problema, mas não aceito um crente desanimado. É o que o texto está dizendo. Vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O motivo que te deixa animado não é a tua vitória. O motivo que te deixa animado é a vitória dele na cruz. Quem entende isso aqui ou não? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí a gente às vezes completa. E você vai vencer também. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, ainda que eu não vença, eu continuo animado. Porque o que me anima é a vitória da cruz. O que me anima não é a promoção no emprego. O que me anima não é o dinheiro na conta. Tem gente com dinheiro na conta, mas não tem remédio mais para comprar, para dar alegria, para dar saciedade. Mas às vezes tem alguém cheio de dívida, no aperto, na luta, na guerra, mas está aqui sorrindo, de orelha a orelha, dizendo, meu Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. Alguém tem coragem de levantar a mão e tirar uns segundos de adoração? Adora o Senhor porque você está vivo. Adora o Senhor porque você não precisa de aparelho para respirar. Adora Ele, vai. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Onde está o teu foco? Para caminhar para o fim. Eu acho legal isso aqui, por quê? Porque nesse cenário, Bispo Dário, também tem uma outra coisa. Tem 2 barcos. Escuta isso aqui. 2 barcos. Ó, tem gente animada de um lado, desanimada do outro lado, e tem 2 barcos abandonados. O que esses barcos representam? No início da noite, aqueles barcos junto com a rede eram as coisas mais importantes para aqueles homens. Só que agora que não deu resultado, os barcos, o texto diz que estão abandonados. Isso às vezes é o extrato, é o resumo da minha e da tua vida. Enquanto a gente pode oferecer alguma coisa, as pessoas querem estar conosco, a gente é o centro das atenções. Mas quando a gente não pode mais dar o que os outros querem, a gente fica igual os barcos. Largado. O ser humano descarta assim, ó. Igual esses 3 descartaram os barcos. Mas eu vim te dar uma notícia. Pastor, que história triste. Eu vim te dar uma notícia. Jesus ama um barco vazio. De repente tem alguém aqui que está dizendo, meu barco está cheio. Trata de separar um espaço para Jesus. Porque Jesus gosta de barco vazio. Porque barco vazio tem espaço para ele. Às vezes quando o barco começa a encher demais, a gente começa a dizer, não está dando tempo para ir na igreja. Não está dando tempo. Eu quero entregar o departamento, porque eu estou com tanto trabalho. Não é? O barco está cheio. Aí não tem mais espaço para Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Não foi só a pesca que foi fracassada. A minha interpretação desse texto é, Jesus fez dar errado. Você entende isso aqui? Sabe por que ele fez dar errado? Porque ele sabia que ele ia chegar pela manhã. E quando ele chegasse, ele poderia resolver. Tem coisa que Jesus faz dar errado na nossa vida. Só para a gente ter espaço na agenda para ele. Quem sabe se você tivesse com milhões na conta, você não estaria aqui. Alguém ia estar em Dubai. Alguém ia estar em Milão. Alguém ia estar em Paris. Mas você está em Macaé, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, ainda tem espaço no teu barco para mim. Muito mais importante do que você estar voando na primeira classe da Emirates é você ter Jesus habitando dentro de você, é você ter espaço para Ele, é você dizer, Senhor, a casa é tua. Oh, aleluia, aleluia. Pastor, o senhor está pregando dizendo que só o pobre. Não é isso não. Você pode estar com o barco lotado, mas você vai dizer, a parte principal é dele. Você pode estar lotado aqui, ó, cheio de peixe, mas você vai dizer, não, a parte de Jesus está separada, porque nada e nem ninguém pode roubar o lugar que é dele. Oh glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O emprego que ele vai dar é por causa dele, a porta que ele vai abrir é por causa dele, o casamento por causa dele, tudo é para ele. Quando a gente entende o propósito, a gente está habilitado a viver um milagre.
2 barcos. Eles estavam deixados de lado. Olha isso. Existe uma crise aqui, mas ao invés de Jesus resolver o problema, Jesus poderia chegar e falar: o que? Peixe que vocês querem? Toma. Ao invés de Jesus resolver o problema, ele vai testar o coração de Pedro. Você sabia que antes de Jesus te dar um milagre, ele vai testar o teu coração? Tem alguém entendendo isso aqui ou não? A gente está querendo peixe, mas Jesus está querendo nosso coração. A gente está querendo resultado, mas Jesus está interessado no nosso coração. Pedro não tem peixe, Tiago e João não tem peixe. Aí Jesus chega e fala assim: ô Pedro, me presta o teu barco. Pensa comigo, irmão. Pedro está querendo receber, Jesus chega para pedir. Tem momentos que você acha que não tem nada para dar, você quer receber. Aí Deus bota alguém do teu lado pedindo oração. Aí você está dizendo: alguém que tem que orar por mim, e essa pessoa está, meu Deus. Você quer ser aconselhado, você quer um gabinete. Aí Deus bota alguém do teu lado para você aconselhar. Aí você fala: ah, Jesus. Você está precisando de um milagre financeiro. Aí Deus coloca alguém do teu lado, mais ferrado ainda, para você ajudar com o que sobrou. Você fala: Jesus amado. Jesus fala: eu quero o teu barco. E Pedro passa no teste. Porque ninguém que é apegado a coisas vai viver coisa grande. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Eu quero o teu barco. Tá, Pedro fala: tá bom, pode levar. Aí Jesus fala: tá bom, deu o barco, agora vem a segunda parte do teste. Porque tem gente que até dá o barco, mas não consegue entregar a vida. Jesus fala: Pedro, agora eu quero você. Você pode me empurrar para dentro da água? A música diz: quem mandou largar a rede? Eu respondo: Jesus. Porque agora Pedro não pode segurar a rede e segurar o barco. Ou ele segura a rede ou ele segura o barco. Então ele tem que largar a rede para poder ficar segurando o barco para Jesus pregar. Pensa nisso. Agora ele está ali segurando o barco. Pensamento meu. Eu gosto de viajar, tá? Viaja comigo. Imagina, Tiago e João. Tiago e João dizendo: quando dá lucro ele está aqui com a gente. Agora que deu prejuízo, não pescamos nada, ele abandonou a gente lavando rede e foi ficar segurando o barco. Imagina, eu só estou imaginando. Não estou dizendo que aconteceu. Só que lavar rede representa a solução humana. Não deu certo hoje, mas eu vou tentar de novo amanhã. Você já ouviu isso várias vezes. Lavar a rede é o quê? Não é porque eu fracassei num dia que eu vou parar. Eu vou tentar de novo. Só que tem uma outra coisa. E segurar barco para Jesus pregar é o quê? Segurar barco para Jesus pregar é a solução sobrenatural. Enquanto Tiago e João estão aqui resolvendo da forma natural, Pedro ousou. Pedro era ousado, gente. A largar tudo e dizer: lavar a rede não vai resolver o problema de hoje. Eu vou segurar barco para Jesus. Oh, Jesus amado. E quem decide segurar barco para Jesus, ele está acreditando que até o final da mensagem Jesus vai liberar um decreto que vai mudar a vida dele. Oh, glória. Quem está lavando a rede está dizendo: eu assumo o prejuízo, amanhã eu tento de novo. Quem segura barco para Jesus pregar está dizendo assim: eu creio que até o final do dia Deus vai entrar em cena, Deus vai fazer um milagre, Deus vai liberar uma palavra. Meu Jesus amado. Sobrenatural. Ele está lá segurando, olha isso. Enquanto os outros estão lavando a rede. Alguém que está dizendo: poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia estar descansando, mas você está na casa de Deus. Olha para alguém que está perto e fala assim: ó, eu vim segurar barco para Jesus pregar. Fala aí, vai. Ué. Tem gente que está em casa. É pecado? Vai ser punido? Não. Solução natural. Ele está descansando para trabalhar amanhã. Só que você está dizendo: não, eu não. Eu creio que se eu quero algo maior, eu preciso dar uma entrega maior. Se eu quero viver algo diferente, a minha entrega tem que ser diferente. Então eu poderia estar em casa, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar descansando, eu poderia estar em casa para não gastar gasolina, para estar com o pé para cima, vendo um filme, mas eu vim segurar barco para Jesus pregar, porque eu creio que na casa de Deus o decreto é liberado e a minha história muda. Ele é calabassoralamas. Oh glória! Oh glória a Deus! Entende isso aqui? Barco vazio tem disponibilidade para Jesus. Outra coisa, só Jesus pode preencher o vazio da tua vida. Viagem não preenche, dinheiro não preenche, nada preenche, carro novo não preenche. E o texto vai dizer assim: olha, e tendo acabado de pregar, isso é lindo. Tem uma necessidade. Só que Jesus não corta a mensagem por causa da necessidade. Sabe o que eu acho legal?
Bispo Dário. Isso aqui Deus me revelou, eu achei legal. Pedro tem uma necessidade, Tiago e João têm uma necessidade. Só que a nossa tarefa é, mesmo tendo problemas e necessidades, se manter focado no Jesus que está dando a instrução. Aí o texto vai dizer, e tendo acabado de pregar, existem milagres que só recebe quem fica até o fim. No final da mensagem, vai aguentar a mensagem inteira? No final da mensagem vai ter um milagre. Por quê? O que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro a instrução, depois a experiência. A gente só quer experiência. Irmão, de verdade, se eu falar assim, quem quer viver um milagre aqui? Todo mundo, eu também. Só que o que a gente precisa entender é que antes da experiência, a gente precisa ter tempo, ter paciência e ter foco para ouvir a instrução. E tendo acabado de pregar. Eu lembro que quando eu e Dani compramos a primeira TV, que a gente casou. Gente, quem lê manual para ligar a televisão? É só ligar na tomada e ligar assim ou não. Eu vi o botão na frente, eu apertei. Eu só ouvi um barulho, tac. Não era um botão. Era o sensor do controle remoto. Antes da televisão ligar, eu quebrei ela, bicho. Sabe por quê? A gente quer a experiência, mas não quer a instrução. A gente quer viver, mas não quer ler o manual. E Jesus está dizendo, primeira mensagem, depois o milagre. Tem gente que está aqui ouvindo essa palavra e está angustiada, a mente está voando. Está dizendo, ai meu Deus, ai Senhor. E Jesus está dizendo, aguenta, aguenta, aguenta. Porque quando essa mensagem terminar, os frutos dela começarão a se cumprir na tua vida. Oh Jesus, isso é para quem crê, isso é para quem toma posse. Oh aleluia. E tendo acabado de pregar, eu profetizo para alguém que acredita. Ainda hoje Deus vai começar a movimentar algo na tua vida, algo na tua história. Oh meu Deus do céu. Testemunhos serão contados porque você ouviu a instrução e viveu a experiência. Quem crê dá um brado de glória aí bem alto, vai. Aleluia. Pastor, como é que acaba essa mensagem? Te mostro. Você sabia que esse texto está falando de passado, presente e futuro? Você sabia que o Deus que eu sirvo é o Deus que trabalha no passado, no presente e no futuro? Os três tempos estão dentro desse mesmo texto aqui. Pastor, estão? O que é o passado? O passado representa a frustração. Jesus agora acabou de pregar, vai olhar para Simão Pedro e vai falar assim, vai para águas profundas e joga a rede de novo. Gente, a ordem já foi dada. Quem crê que Jesus libera uma palavra já é suficiente. Era só Pedro fazer o quê? Jesus liberou a palavra, ele tinha que fazer o quê? Vai e joga a rede. É isso que ele faz? Não. Primeiro ele precisa desabafar. Ele fala, Senhor, nós tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Pergunta. Jesus não poderia olhar para ele e falar assim, eu não te perguntei isso. Eu não estou falando, o meu assunto contigo não é sobre ontem. O meu assunto contigo é sobre o porvir. Eu estou falando sobre o futuro contigo e tu está lembrando de coisas do passado. Porque o nosso problema é que a gente não avança, às vezes é porque a gente está preso com uma âncora lá no passado. Só que Jesus, o dono do universo, parou tudo para ouvir um pescador fracassado. Eu fico pensando nisso. Jesus parou e... Pode falar, Pedro. Porque antes dele viver o futuro de milagre, ele precisava desabafar do passado de frustração. E eu lembro de José. José, quando ele tem os seus filhos, o primeiro a nascer é Manassés. Significa, Deus me faz esquecer de toda a dor e sofrimento. Eu profetizo para alguém que crê. Essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite que Deus está te liberando do teu passado. Oh, Jesus amado. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Coisas que você está bloqueado muitos anos. Coisas que Satanás está pegando lá no teu passado, está pescando e está jogando contra a tua vida toda hora. Está jogando no teu rosto toda hora, dizendo, você não pode fazer, porque você fez isso no passado. Você não pode pregar, você fez isso no passado. Jesus hoje está dizendo para você, estou te liberando, porque o Manassés está sendo gerado nessa noite. Deus me faz esquecer. Manassés foi gerado, agora Efraim vai nascer. O que é Efraim? Deus me faz prosperar. Porque primeiro eu gero Manassés, para depois gerar um Efraim.
Quando eu me resolvo com o meu passado, eu estou liberado para avançar e para crescer. Eu profetizo tempo de crescimento. Eu profetizo um tempo de coisas maiores. Oh meu Deus, eu sei que tem gente que já está cansado de receber. Você está dizendo, já tomei posse de muita coisa. Mas tem gente que está dizendo, eu creio que Deus tem mais. Receba Manassés, receba Efraim. Deus te faz esquecer. Ele te libera, Ele te deixa avançar. Oh meu Deus do céu, Deus te fará prosperar. Diga comigo, Manassés e Efraim, vai. Passado, frustração. Presente, pastor, provisão. O que adianta curar o passado e não dar peixe? Agora, a provisão é o quê? Vai lá que eu estou garantindo que vai ter resultado. No tempo impróprio. Está todo mundo observando. E Pedro vai lá e joga a rede. E quando ele joga a rede, sabe o que acontece? Vem tanto peixe, que primeiro, a rede ia arrebentar. Segundo, o barco ia afundar. Sabe o que eu aprendo aqui no tempo de provisão? Que bênção que não é compartilhada faz o barco afundar. Olha para alguém que está perto e fala assim, quando Deus me abençoar. Irmão, isso é um decreto para a tua vida. Fala isso com Ana, né? Deus me abençoar. Me ajuda aí, vai. Fala, quando Deus me abençoar. Fala sério para ele. Fala, eu vou abençoar a tua vida. Olha para o outro lado e fala, a tua também. Se tiver fé, olha para trás e fala, até a tua. Fala, vai. Só para quem tem uma fé grande. Toca em quem está na frente e fala, vai sobrar até para você. Quem está na direita, quem está na esquerda, quem está atrás, quem está na frente. Você vai compartilhar, você vai ser um abençoador. Abraão, se tu uma bênção. Passado, frustração. Presente, provisão. E futuro, pastor? Missão. Está cheio de peixe agora, bispo Dário. Jesus olha para ele. Pedro, a partir de hoje, tu não vai ser mais pescador de peixe. Meu Deus. Por que não encerra a carreira quando deu tudo errado? Sim ou não? É mais fácil largar quando está dando errado. Mas é interessante porque Jesus faz dar certo para depois de novo provar o coração de Pedro. Jesus queria saber se o coração de Pedro estava no peixe ou no dono do peixe. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Jesus queria saber se o coração de Pedro estava no resultado ou no Deus que dá resultado. Agora Jesus fala, acabou a carreira para você. Eu imagino Pedro olhando para o peixe, dizendo, caramba, isso aqui eu pago conta de um ano, cara. Isso aqui eu resolvo um maior problemão meu. Só que ao mesmo tempo ele olha para Jesus, ele fala, isso aqui me garante uma nova vida. Agora ele vai ter que escolher. Hoje tem alguém aqui que Jesus está dizendo, você vai ter que escolher o que você quer. Oh, Jesus amado. Você não vai poder continuar vivendo de coisas da terra. Ele cala, soralamar. Você não vai poder continuar vivendo de rolo, de coisas da terra. Jesus está dizendo, estou te convidando para algo maior. Estou te convidando para uma nova vida. Estou te convidando para uma nova história. Que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com valores. Tem a ver com chamado. Ele cala, chora, oh glória. Agora Pedro tem que olhar. E Jesus não escolhe por ele. É Pedro que tem que escolher. O jovem rico teve mesmo o direito de escolha, mas não escolheu. Quem é você? Coloca de pé, eu quero orar por você. Calabachora lamas. Ele basura lamas. Ele calabassura lamas. Feche teus olhos aí. Bispo Dário, posso fazer uma oração? Feche teus olhos aí, por favor. Não se distraia, não se distraia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O problema de muitos é que Jesus já curou da frustração. Jesus está entregando a provisão, mas você parou na provisão. Porque você sentiu prazer na provisão, é bom ter. Só que Jesus está dizendo, meu compromisso contigo não é te dar peixe. Meu compromisso contigo é te dar uma nova vida. Oh, aleluia. Só que tem gente que está parando no meio do caminho. Tem gente que está parando só na provisão. Enquanto as coisas melhoraram, ele está dizendo, Jesus já fez na minha vida. E Jesus está dizendo, eu não terminei. Porque eu tratei do passado, frustração, te curei, meu filho. Estou tratando do presente, estou te dando coisas.
Você está andando num carro melhor, você está vivendo com um salário melhor, você está vivendo um tempo de coisas boas, está podendo comer em bons lugares, só que não acabou aí. O meu compromisso contigo não é te dar peixe. Meu compromisso contigo é te dar uma nova vida. É te entregar um chamado. É liberar uma nova história. É por isso que Pedro, no início de Atos, pode pregar a primeira vez e 3.000 se convertem. Pode pregar de novo e 5.000 se convertem. Porque um dia ele recebeu uma palavra de Jesus. Você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Se você estiver disposto a abrir mão por Jesus, se você estiver disposto a largar coisas por Jesus, você vai viver cumprimento de promessas na tua vida. Quem sabe tem alguém aqui ouviu essa palavra, e eu vou ser bem breve nesse convite. Você ouviu essa palavra e você está dizendo: eu vim aqui até pela motivação do peixe, mas hoje eu entendi que Jesus tem mais para mim. Hoje eu entendi que Ele não quer me dar só peixe, Ele quer me dar uma nova vida. Ele quer que eu ande do lado dEle. Ele quer ter a minha companhia para sempre. Ele não quer só me encontrar na praia, Ele quer caminhar comigo. Você hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Você hoje quer retornar à casa do Pai? Você está no lugar certo, mas você precisa da atitude certa. Jesus não decidiu por Pedro, foi Pedro que decidiu. E a mesma decisão de Pedro, hoje você pode tomar, de escolher por Jesus. Se tem alguém aqui afastado da casa do Pai, ou alguém aqui que precisa se decidir pela primeira vez e dizer: Jesus, controla a minha vida. Sai do teu lugar, onde você estiver, vem no altar. Jesus te chama. Ele está de braços abertos para você. Você vai sair do teu lugar, vai vir no altar. E o pastor dessa igreja vai orar por você. Mas eu estou te convidando, porque Jesus está de braços abertos dizendo: eu quero curar o teu passado. Eu quero curar as feridas. Eu quero te liberar para viver uma nova história, viver uma nova vida. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, vem cá, corajoso. Não endureçais teu coração, vem cá, corajoso. Jesus quer te dar uma nova vida. O peixe é só uma parte da bênção. O que Ele vai te dar é algo muito maior. Você vai se descobrir como um ministro. Você vai se descobrir como um arauto do Evangelho. Você vai se descobrir como alguém que faz a diferença por onde você passa. Pela última vez nessa noite, antes de devolver o microfone, se tem mais alguém além desses dois corajosos que quer fazer uma aliança com Jesus, você hoje precisa tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Aquela decisão mudou a vida de Pedro e vai mudar a sua também. Jesus hoje está dizendo: e aí? A terra ou o chamado? O peixe ou uma nova vida? Jesus te chama. Ele está de braços abertos. Pede licença onde você está agora. Igreja, feche teus olhos e ora por 30 segundos aí. 30 segundos. Aonde você estiver, toda cadeia é quebrada agora. Toda ameaça é quebrada agora. Você é livre para decidir por Jesus. Você é livre para decidir por uma nova vida. Maldições que foram liberadas contra a tua vida vão ser quebradas agora, quando você decidir por Jesus. Se você está aqui e você entende que essa palavra foi para você, não adianta receber do teu lugar. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso, vem, corajosa, vem cá, vem. Jesus está te esperando no altar. Jesus está te esperando no altar. Jesus está te esperando no altar. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está te esperando no altar. Eu não vim pregar aqui sobre um Jesus que dá emprego novo, que dá empresa nova. Até dá, você sabe disso. Mas eu vim falar de um Jesus que dá vida nova. Eu vim falar de um Jesus que mexe em comportamento, coisa que muita gente não consegue. Remédio não consegue, terapia não consegue. Jesus vai lá e faz. Alguém que está dizendo: ah, pastor, mas eu sou assim porque meu temperamento é esse. Até você nascer de novo. É até você se tornar uma nova criatura. Porque quando Jesus entra, irmão, eu já vi muito bravo se tornando manso. Porque Jesus tem poder de mudar. Se você ouviu a voz de Deus e você entende que a palavra é para você, e você não quer sair daqui sem tomar posse dessa palavra, dessa nova vida,
Aonde você estiver, sai correndo do teu lugar. Jesus está de braços abertos. Pastor Jonas não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Jesus salva. E Ele está aqui dizendo: eu quero mudar a tua vida. Você quer o peixe ou você quer o dono do universo? O dono do universo está de braços abertos dizendo: eu te aceito. Eu te aceito. Eu te aceito, oh glória. Eu morri por você. Eu aceito você. Vou andar de mão dada contigo dizendo: meu filho é meu, oh glória. Eu paguei um preço, oh glória a Deus. Aonde você estiver,